Segundo bloco de questões de hidráulica em condutos forçados, trazendo tudo aqui, perda de carga, conservação da energia, equação da continuidade, número de Reynolds, escoamento turbulento, escoamento laminar, mais uma vez, agora em números, com algumas contas. Veja que a equação da energia ela vai ser aplicada muitas vezes ao longo deste bloco de exercícios. Preste atenção. São José dos Campos, FGV. A seção A de uma tubulação de água possui diâmetro de 40 centímetros e uma velocidade de escoamento de 0,4 metros por segundo. Mais adiante, na seção B, o diâmetro da tubulação é reduzido para 30 centímetros. Sabemos que ambas as seções A e B trabalham em plena seção. Plena seção significa a seção cheia. A velocidade de escoamento no ponto B é de aproximadamente. Ora, eu tenho A com diâmetro de 40, B com diâmetro de 30. Então aqui, vou fazer aqui o diâmetro de A de 40, B com 30. Pela equação da continuidade, a vazão que passa por aqui, na verdade, pela equação da conservação da massa, nós temos que ρA1, ρAV1 tem que ser a ρAV2, igual. Por o fluido ser um fluido como a água, tido com excelente aproximação como um fluido incompressível, posso eliminar o ρ, não muda. Então, a gente vê a vazão A1, V1 igual a 2V2. Feito isso, consigo isolar a velocidade 2, que é o termo que eu pretendo descobrir, e é essa a chave para resolver questões de hidráulica. Qual é a velocidade de escoamento no ponto B? No caso, 2, né? Vou chamar aqui de B de ponto 2, aqui de ponto 1. Qual é a velocidade no ponto 2? Isolo em função daquilo que eu já conheço, diâmetro de 1, diâmetro de 2 e velocidade de 1. Portanto, 0,71 metros por segundo, pela equação da continuidade, é a nossa velocidade no ponto B. Reduziu o diâmetro, aumentou a velocidade para manter uma mesma vazão. A velocidade de um fluido na seção A da tubulação, ilustrada na figura, é de 1,5. Opa, tem a velocidade A, 1,5 metros por segundo. Considerando o sistema ideal, qual é a vazão em metros cúbicos por segundo na seção B? Ora, vazão em A é igual a vazão em B. Portanto, basta calcular a vazão em A, que eu já tenho área, tenho o diâmetro, né, para calcular a área, e já tenho a velocidade. Portanto, vazão em A é igual a vazão em B. Vazão em A, que é igual a vazão em B, velocidade vezes área π sobre 4, diâmetro ao quadrado. Em termos de π, 0,060 π, e essa questão nos ajuda um pouco, né? Porque não precisou aí de utilizar o π com 3,14 e tudo mais. Sequência. Um fluido ideal escoa em um tubo cujo contorno é construído por linhas de corrente, conforme figura abaixo. Os pontos A e B estão no mesmo nível em relação ao solo e serve apenas como referência para que possa analisar a pressão e a velocidade conforme ele evolui de uma posição para outra. Considere que PA e VA correspondem à pressão e à velocidade do fluido na posição A e que PB e VB correspondem à pressão e velocidade do fluido na posição B. Sobre essas grandezas, né, afirma-se que, ora, aqui eu posso escrever o seguinte, se eu estou falando de um fluido ideal, um escoamento ideal sem perda de carga, a gente sabe que a energia de pressão no ponto A, nós temos a cota de A mais PA sobre a energia de pressão, né, sobre gama, mais VA ao quadrado sobre 2G. Isso tem que ser igual a posição de B mais PB sobre o peso específico do fluido, que é o mesmo fluido, mais VB ao quadrado sobre 2G. Equação de Bernoulli. Simples. Veja que ZA é igual a ZB. Se eles estão no mesmo nível, se eu utilizo esta linha como linha de referência, eu zero os dois
Isso simplifica e é uma das orientações que se deve ser feito. Ora, então o que acontece aqui agora? Se eu tenho que manter essa relação de igualdade e eu tenho que manter uma outra relação, que é a equação da continuidade, VA vezes área A tem que ser igual a VB, desculpa, velocidade em B, vezes área B. Olhe comigo, a velocidade em A deve ser maior ou menor que B? Se a área de A é menor, a velocidade em A é maior. Concordam comigo? Porque eu tenho pouca área, tenho que passar a mesma vazão. Então, velocidade em A é maior que a velocidade em B. Com isso, eu já pego, elimino essa e elimino essa. Não pode ser. Sei que VA tem que ser maior que VB. Como VA é maior que VB, eu tenho uma energia cinética maior em A do que em B. Para manter a igualdade, o que eu tenho que fazer com a pressão? Tenho que reduzir a pressão em A. Então, a pressão em A tem que ser menor do que a pressão em B. Essa é a lógica. Se eu tenho que manter uma energia total do sistema, aumento a velocidade, preciso reduzir a pressão para manter a conservação da energia. Portanto, o nosso gabarito é PA é menor do que PB, mas a velocidade de A é maior do que VB, de modo que a energia total se conserve, equação de Bernoulli para fluidos ideais. Maravilha? Vamos aplicar isso então agora em mais uma questão. Julgue o item a seguir relativo à mecânica dos fluidos. Considere que o petróleo tem uma densidade de 800 kg por metro cúbico e se comporte como um fluido ideal, escoando através de uma tubulação horizontal com áreas de seção transversal, A1 e A2. Me deu a área, como mostrado na figura a seguir. Considere também que no ponto 1 a pressão seja igual a 1/10⁵ Pascal e que a velocidade do fluido seja de 4 metros por segundo. Opa! Conheço tudo do ponto 1. Conheço a velocidade, conheço a área, conheço a pressão, conheço a posição. Nessa situação hipotética, a velocidade de escoamento do fluido e a pressão no ponto 2, mas eu quero saber sobre o ponto 2, são iguais a 8 metros por segundo e 8,08 vezes 10 a 4 Pascal? Sim ou não? Bom, sobre P1 ele fez afirmações, então eu conheço. Sobre P2, ele propôs uma assertiva. É certo ou errado o que ele propôs? Pego pontos que eu conheço e faço o cálculo. Primeiro, pela equação da continuidade. Se eu tenho área 1 e velocidade 1, A1, velocidade 1, e aqui eu só tenho A2, o que eu faço? Equação da continuidade, calculo V2. E é isso que eu fiz aqui. A1, V1, A2, V2. V2, então, 8 metros por segundo. Até então, primeira parte, correto. Será que a pressão é 8,08 10 a 4? Vamos ver. Aplico o teorema de Bernoulli. A energia do ponto 1 tem que ser igual à energia do ponto 2, com simplificações de que H1 menos H2, como eles têm a mesma posição, ou se eu considero qualquer ponto como referência, esse nível de referência, todos eles vão ter a mesma posição, e aí vão H2 menos H1, ou H1 menos H2 vai ser zero, ou posso considerar esse nível de referência, onde todos os valores de H serão zero. Também é uma outra forma de ver. Chegando então a P2, nada mais é do que P1, 10 à quinta, mais ρg, que é o peso específico do fluido, vezes V1 menos V2 dividido por 2G. Simplificando aqui, 10 à quinta, massa específica, 4 ao quadrado menos 8 ao quadrado, 8,08. Olha só, equação da continuidade e equação de Bernoulli quase sempre andarão juntas nas questões, gabarito letra A. Para uma tubulação retilínea de 15 metros de comprimento e diâmetro de 4 centímetros e um fluido com densidade de 2.000 kg por metro cúbico, que escoa a 2 metros por segundo, e considerando o coeficiente de perda de carga estimado de 0,02 e a aceleração de gravidade 10 metros por segundo, a perda de carga distribuída nesse trecho de tubulação é igual a perda de carga distribuída
posso de cara utilizar a equação universal ou de Darcy-Weisbach. Como a gente lembra, fator de atrito, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Uma aplicação direta da perda de carga distribuída. Me dá uma perda de carga distribuída, então, de 1,5 metros. Na fórmula universal de perda de carga, também conhecida como equação de Darcy-Weisbach, a perda de carga unitária é proporcional ao cubo da velocidade média. Na verdade, a perda de carga aqui, olha, é proporcional. Se eu quiser fazer a perda de carga por unidade de comprimento, seria o HD sobre o L, que é o nosso J, né, perda de carga unitária, ficaria F sobre D, V ao quadrado sobre 2G. De qualquer forma, é proporcional ao cubo da velocidade? Não, e sim ao quadrado da velocidade média. Uma adutora de água com 1.600 metros de comprimento foi construída com um desnível de 64 metros. A perda de carga unitária da tubulação, veja, estou fazendo uma adutora que leva a água de um ponto ao outro. Aqui, provavelmente por gravidade, né? Porque não falou ali de mais nada disso, mas pode ser por bombeamento também. O desnível é de 64 metros. Se a água sai daqui e para aqui, significa que ela perde toda essa carga que ela tinha ao longo do escoamento. É um desenho bem parecido com esse. Ora, eu tinha aqui um nível e estou levando água para um outro reservatório a outro nível. O importante é que essa diferença é 64 metros. Tem um desnível aí de 64 metros. Por que ela não transborda do outro lado? Porque ela está sendo escoada e ela perde 64 metros de carga. Isso tudo é perda de carga ao longo do escoamento. Qual é a perda de carga unitária, ou seja, por unidade de comprimento? Perda de carga total pelo comprimento total. Então é 0,04 metros por metro. Significa que cada metro que eu ando na tubulação, eu perco 0,04 metros de coluna d'água, né? Metros de energia, pressão. Uma rede de abastecimento de água com 1.500 metros de comprimento foi construída entre as cotas 525, a montante, 505, a jusante. A perda de carga unitária na tubulação é de 0,004 metros por metro e perda acidental na rede, acidental, localizada, 2 metros em toda a rede. Se a pressão de água a montante é de 8 metros de coluna d'água, qual é a pressão? A jusante. Então veja, uma rede de abastecimento de água segue mais ou menos essa lógica. Ora, perda de carga total distribuída é o comprimento, desculpa, a perda de carga unitária que ele deu aqui, essa perda de carga distribuída, vezes o comprimento real. Ele deu para a gente comprimento real de 1.500. Então, ele perde 6 metros de coluna d'água distribuído ao longo de todo esse trecho. Maravilha. Qual é a perda de carga localizada? Ele falou para a gente que todas as peças, dispositivos, somam 2 metros ali. Qual é a perda de carga total? Então, 8 metros de coluna d'água. Isso é a perda de carga total do meu sistema. Agora eu vou fazer o quê? Aplicar a equação de energia para esse sistema, considerando o ponto 1 aqui, ponto 2 aqui embaixo. Ele me deu, primeiro, como nós temos aqui velocidades muito baixas, via de regra, velocidades em tubulações, em reservatórios, elas abaixam de forma muito pequena, né? Muito baixa. E aí são desprezíveis. Ou posso pensar o seguinte, os dois reservatórios são iguais e essa velocidade é a mesma. Pensando que a velocidade é muito baixa, ou pensando que a velocidade é a mesma, né? Se eu estou, por exemplo, numa mesma tubulação, considero esse ponto ou esse ponto, mesmo diâmetro, mesma velocidade. A ideia é sempre essa. Então eu sempre, ou quase sempre, vou considerar velocidades muito baixas, próximas de zero, ou velocidades iguais, o que faz com que os termos se anulem. Na equação geral de energia, eu não tenho acréscimo de energia por conta de bomba, não tem nenhuma bomba. Também não tenho retirada por conta de nenhuma turbina. Então, essa pressão dentro do sistema não movimenta nenhuma turbina, não perco energia. Sobra para a gente o que está aí. P1 sobre ρ mais H1
menos a perda de carga, igual a P2 sobre ρ mais H2. E eu já sei que a perda de carga, a gente viu 8 metros de coluna d'água, portanto, aplicação agora direta. Quem é P2 sobre ρ? É P1, que é a pressão que está aqui. Eu vi que foi dada e é de 8 metros de coluna d'água. Diferença de cotas, 525 menos 505, menos perda de carga. 8 mais 20 menos 8. Sobra para nós uma pressão aqui no ponto 2, não é a pressão atmosférica. O desenho pode te induzir ao erro, foi um desenho que eu coloquei, mas ele quer saber. Nenhum dos dois, na verdade, são reservatórios abertos, né? Porque aqui tem pressão diferente da atmosfera, é uma pressão de 8 MCA. Aqui também, só que aqui tem uma pressão de 20 MCA. Era só para mostrar o trecho que nós temos aí nessa tubulação, nessa rede de abastecimento. Para uma instalação hidráulica de água fria, foram utilizados 35,6 metros de tubulação. 3 curvas de raio longo, 2 T's, 2 joelhos de 90, um registro de gaveta. Os comprimentos equivalentes, veja, cada peça equivale a um comprimento de tubulação. Os comprimentos equivalentes de raio longo, T, de joelho de 90 e de registro de gaveta são 1,2, 7,2, 2,9, 0,6. Se a pressão no ponto de tomada de água é de 14,4 e a perda unitária é de 0,04 metros por metro, a pressão no ponto final da tubulação é... Então a ideia é, aqui a tomada da água, estou tomando água aqui de um ponto com uma pressão determinada. Tem uma perda de carga toda e quero medir a pressão em um outro ponto. Isso aqui é uma ilustração que eu trouxe para ajudar vocês a resolverem esse tipo de exercício. Pega uma equação geral. Não tem bomba, não tem nenhuma turbina. Isso daqui zerou. A tubulação não falou que muda de diâmetro, né? Ou a velocidade é muito baixa e é usual que a velocidade seja baixa, para evitar o quê? Vibrações e ruídos nas tubulações. Tem tubulação aí com 1,5 metros por segundo, 2, 3, no máximo estourando 5, mas a maioria das vezes está abaixo de 3 metros por segundo. O que 3 metros por segundo dividido por 2 vezes a gravidade daria valores de carga muito baixos. São usualmente desprezados, a não ser que a questão expressamente traga. Então aqui a gente pode considerar velocidades baixas, portanto simplifico esses dois pontos. Ou a mesma tubulação, então a velocidade é igual. Da mesma forma, um termo cancela o outro. O que fica para a gente? Fica para a gente uma equação geral mais enxuta, né? Onde a gente tem P1 mais posição 1, menos tudo que se perde, igual ao ponto 2. Isolando P2 sobre ρ, colocando os termos que a gente calculou, P2 é igual a P1 menos HT. Por quê? Ora, geralmente a questão traz para nós o desnível dos pontos. Se ela trouxer o desnível entre os pontos, eu preciso considerar H1 menos H2. Neste caso aqui, a questão não trouxe. Então a gente pode supor que H1 e H2 sejam iguais ou que a diferença entre eles seja irrelevante, assim como a velocidade. Se a questão não fala, é irrelevante. Pronto. Então a gente simplifica ainda mais, coisa que nem sempre vou conseguir, que é eliminar essa diferença de cotas, né, que é uma questão habitual de prova, é trazer a cota de cada um dos pontos, e aí a lógica é a mesma, e a expressão acaba sendo essa. Neste caso não trouxe, irrisório, ou estão no mesmo nível. Ponto 2 pode estar aqui, por exemplo, no mesmo nível do ponto 1, e a ilustração não estaria coerente. Mas tudo bem, P sobre 2, P1 menos HT. H total, veja, perda de carga total, tem que saber que é localizada mais a distribuída. Se eu já sei a pressão no ponto 1, que é 14,4, pressão sobre peso específico, lembre-se, gente, carga de pressão é em metro, que é a pressão sobre o peso específico do fluido. Se eu tenho que aqui é 14,4, só me falta descobrir a perda de carga total. Ora, a perda de carga total, eu tenho a perda de carga unitária, 0,04 por metro. Então basta eu descobrir o comprimento total da tubulação, que é o seu comprimento real, que eu já tenho, 35,6, mais o comprimento equivalente de todas as peças. Veja, eu tenho 3 curvas de raio longo, 3 vezes o comprimento equivalente da curva de raio longo, 1,2.
Tenho 2 T's, comprimento equivalente de 7,2, está aqui. Tenho 2 joelhos de 90, comprimento de 2,9, e eu tenho o quê? Um registro de gaveta com 0,6 de comprimento equivalente. Olha que lindo! Comprimento total do sistema 60 metros, total. Comprimento real mais o comprimento equivalente das peças. Se eu tenho isso, eu consigo então, através da equação de perda de carga unitária, com perda de carga total sobre o comprimento total, isolando a perda de carga total, nada mais é do que a perda unitária vezes o comprimento equivalente. Achei 2,4 para perda de carga. Para escoar de 1 até 2, pede-se uma carga de 2,4 metros. Portanto, a pressão em metros de coluna d'água, né, pressão sobre ρ, 14,4 menos o que eu perdi durante o escoamento. O gabarito fica a letra B. VUNESP, FCC, esse tipo de banca, adora, mas é todo dia, toda hora traz questão desse tipo. Tá? Inclusive, você pode aplicar a equação da energia desde o início e ir simplificando os termos, ou pode já aplicar equações um pouco mais objetivas, né? Veja, do ponto 2, quer dizer, do ponto 1 para o ponto 2, como é que eu faço? A energia no ponto 2 é a energia do ponto 1, mais o que eu ganho ou perco de altitude, né? Depende se eu subo, eu perco pressão, perco carga, se eu desço, eu ganho pressão, então a diferença entre cotas dos pontos é essa a ideia, menos perda de carga. Então, pressão que chega em 2 é a pressão em 1, menos perda de carga, neste caso que tem na mesma cota. Poderia de cara já ver isso daqui, ou fazer a dedução como eu fiz para vocês, porque é de onde vem todo esse processo de entendimento. Claro que eu não preciso fazer isso para todas as questões, quando a gente vê uma questão igual ou muito parecida da VUNESP. Também eu trouxe uma bateria de questões de VUNESP, porque ela gosta muito desse tema, mas FGV tem questão, CESP, CESGRAN Rio, tudo isso tem. O projeto de instalações de água fria de um edifício prevê utilização da tubulação com 15 metros de comprimento para o trecho AB, com as seguintes peças. Olha aqui, as peças e o comprimento equivalente. Qual é a perda de carga unitária do sistema? 0,02 metros de coluna d'água por metro, ou 0,02 metro por metro. Qual a pressão no ponto A? Opa, a pressão no ponto A, que é a jusante do trecho, 12 metros de coluna d'água. Na verdade, aqui eles fizeram uma confusão, porque o ponto A, se é o trecho de A para B, o ponto A tem que estar a montante e o ponto B tem que estar a jusante, né? Para a gente poder calcular. Aqui eles fizeram uma troca, mas vamos lá, para vocês darem uma olhada. Ora, pressão em B é a pressão em A montante menos a perda de carga. Qual é a perda de carga? Comprimento total, eu acho aqui, ó, multiplico um pelo outro, acho o comprimento equivalente de cada uma das peças. Somado, vejo o comprimento equivalente de todas as peças especiais, junto com o comprimento real da tubulação, que é 15 metros, a gente tem 15 com 7,5 vezes perda de carga unitária. Então a gente tem 0,45 metros. A pressão em B, então, considerando que o fluxo é de A para B, é de 12, que é a pressão em A, menos 0,45. Então é 11,55. Muito embora aqui ele tenha invertido, né? Pressão no ponto A, a jusante do trecho, que seria como se a gente tivesse uma água escoando neste sentido, A estaria a jusante e B a montante. Se eu calculo a pressão em A, aliás, se ele me dá uma pressão em A de 12, se eu ando para trás do escoamento, na verdade, então, eu ganho energia, né? Estou deixando de perder. Então seria, no caso, seria a pressão 12, que tem aqui, 12 metros de coluna d'água, mais a perda de carga, seria 12,45. Então essa questão deveria ser anulada, ou pelo menos ter esses termos aí invertidos. Por isso aqui, 11,55, gabarito letra D. Para instalar o ponto de água em um edifício, foram utilizados 10 metros de tubulação, 2 T's de passagem, 4 cotovelos, 1 registro de pressão e 1 de gaveta. Os comprimentos equivalentes estão aí para cada um. Se a pressão na tomada de água é de 12 e a perda de carga é de 0,04, qual é a pressão no ponto de instalação? Mais uma vez, gente, não falou diferença de altitude? Já vai direto. A pressão no ponto B é a pressão em A menos a perda de carga.
perda de carga essa que a gente calcula com o comprimento total dado pelo real, mais o equivalente de cada uma das peças. Do mesmo jeito, chego com perda de carga total, portanto a pressão em B é a pressão montante, né, pressão do ponto anterior, menos a perda de carga, por isso 11,4 metros de coluna d'água. Analise as afirmativas abaixo com relação à perda de carga em circuitos hidráulicos. Na equação de Darcy-Weisbach, o cálculo do fator de atrito depende da condição do escoamento, se é laminar ou turbulento. Verdade, se for turbulento, o fator de atrito é tirado lá do diagrama de Moody. Se for laminar, posso pegar do diagrama de Moody ou posso simplesmente falar que F é 64 sobre o número de Reynolds. Então, depende se o escoamento é turbulento ou laminar, eu calculo diferente a fórmula do meu atrito, ok? O diagrama de Moody é usado para calcular o fator de atrito quando o escoamento é laminar. Questão polêmica, porque eu posso utilizar a expressão, mas também posso utilizar o diagrama de Moody. A banca entendeu como certo. A perda de carga localizada ou acidental refere-se à passagem por conexões, válvulas e etc. Ok, a perda de carga distribuída ou contínua depende somente da vazão do fluido, o diâmetro do tubo e a espessura de parede. Falso, né? A gente tem aqui o comprimento da tubulação, a velocidade, que são demais fatores. Inclusive, eu até já trouxe essa questão no bloco 1, agora que eu estou percebendo aqui. O gabarito é letra D, né? 1, 2 e 3. Só para lembrar aqui, olha, o diagrama de Moody é esse, tem aqui o escoamento laminar. Nesse trecho, não me interessa qual é a rugosidade. O número de Reynolds vai mandar aqui para a gente, e aí a gente vai calcular somente com o número de Reynolds o nosso fator de atrito, mas eu posso utilizar esse gráfico. E a perda de carga, como a gente viu, ela, por último aqui, que estará errado, né? Depende da vazão, do diâmetro e da espessura de parede. E depende também do comprimento, né? Da velocidade, que é de forma indireta, pode ser calculada tendo a vazão e a área, mas não é só desses fatores. Temos também o fator de atrito, que depende para o cálculo da perda de carga. Sobre o método do comprimento equivalente para a determinação da perda de carga em sistemas hidráulicos, assinale a alternativa correta. É um método que não avalia perdas localizadas. Gente, perda de carga. O método do comprimento equivalente é exatamente para avaliar a perda de carga. Ele avalia a perda de carga nas singularidades, as perdas de cargas localizadas. É um método que depende do conhecimento da vazão para determinarmos a perda de carga. Na verdade, ele não depende do conhecimento da vazão, sim da velocidade e do nosso diâmetro. Quer ver? Comprimento equivalente, diâmetro equivalente, velocidade, comprimento equivalente, velocidade, diâmetro e 2G. Então depende do conhecimento da vazão? Não. É claro que se eu souber a vazão e souber o diâmetro, chego na velocidade. Se eu souber a vazão e souber a velocidade, chego no diâmetro. Se eu souber diâmetro e velocidade, chego na vazão, mas não dependo da vazão. Gabarito letra C é um método que avalia a tubulação, este método avalia uma tubulação que possui, ao longo de sua extensão, uma série de singularidades, sendo equivalente a uma tubulação reta de comprimento maior sem singularidade. Veja, L1 mais uma peça, na verdade, é igual a L1 mais o comprimento equivalente da peça. A gente já viu isso em diversas questões. Esse método não se aplica a curvas de 90 e 45 graus? Claro que se aplica. Esse método não se aplica a registros e válvulas? Claro que se aplica. Por isso, gabarito letra D. Bora lá. Com relação ao cálculo da perda de carga contínua, utilizando a equação universal, assinale a opção correta. Para ingressar no diagrama de Moody e obter os valores de F, são necessários número de Reynolds e rugosidade absoluta da parede interna da tubulação. Na verdade, a gente precisa da rugosidade relativa, né, para entrar no diagrama, e não absoluta.
No escoamento laminar, o coeficiente de atrito depende do número de Reynolds, da viscosidade cinemática da água, da velocidade média do escoamento, do diâmetro da tubulação e da rugosidade interna da parede da tubulação. Veja, escoamento laminar, para nós não interessa a rugosidade. Basicamente, o fator de atrito é dado por 64 sobre o número de Reynolds. Portanto, errado. A expressão de Kohler-Blum-White para obter o valor de F foi desenvolvida inicialmente para a faixa de regime de escoamento laminar. Na verdade, ele é para escoamento turbulento e não laminar, que é essa expressão aqui, ó. Muito difícil de ser calculada à mão, quer dizer, impossível, né? Até depende de iterações, mas é uma expressão que pode ser utilizada, só que no regime turbulento e não escoamento laminar. Desculpa. Letra D. No regime de escoamento laminar, é possível um tratamento analítico da tensão de cisalhamento e do fator de atrito. Exatamente, se a gente for analisar aqui o fator de atrito, ele é 64 sobre o número de Reynolds. Por isso, pode-se fazer aí um tratamento analítico, posso calcular, eu não dependo do gráfico para obter o fator de atrito. E o mesmo vale também para a tensão de cisalhamento. No regime de escoamento turbulento, quanto maior o F, maior a perda de carga, o que não ocorre no regime laminar, pois nesse não há influência da rugosidade absoluta na parede interna da tubulação. No escoamento laminar, gente, quanto maior o F, né, que é 64 sobre Reynolds, também maior a perda de carga. Então, não faz muito sentido. Isso também ocorre nele. Aqui, ó, quanto maior o F, que é 64 sobre Reynolds, maior a perda de carga, seja no regime laminar, seja no regime turbulento. Está aqui a expressão de Kohler-Blum. E, por fim, o gabarito que a gente viu, letra D, que é possível, né, no caso de escoamento laminar, um tratamento analítico. Eu não preciso utilizar o regime aqui, eu não preciso utilizar o diagrama de Moody. Finalizando, aqui já estamos acabando, a respeito da mecânica dos fluidos, julgue o item a seguir. A perda de carga no escoamento de óleo em um tubo liso é maior que a perda de carga do escoamento desse mesmo fluido em um tubo rugoso. Bom, num tubo liso, tem muito menos o quê? Atrito, né? No escoamento. Então, a perda de carga num tubo que tem paredes lisas tende a ser o quê? Menor. Tende a ser menor do que em um tubo rugoso. Muito embora, quando a gente fala de escoamento ali na parte regime laminar, né? Quando a gente fala de escoamento no regime laminar, a rugosidade da superfície, ou a rugosidade relativa, que é utilizada aqui no diagrama de Moody, pouco interessa. Interessa para nós mais do que o número de Reynolds. Portanto, aqui, trazendo aí para lembrar, né, nessa zona laminar, F independe da rugosidade, só depende do número de Reynolds, é inversamente proporcional. E na zona final aqui, o F depende só da rugosidade relativa, praticamente independe do Reynolds, já que a gente está com uma turbulência já muito alta, já as linhas aqui já são, na verdade, quase todas retas, ou consideradas retas. Errado aqui, como a gente viu. Tendo por base a equação de Bernoulli, indicada a seguir, do ponto 1, assinale a alternativa incorreta. O valor da soma Z mais V ao quadrado sobre 2G corresponde à carga cinética. Opa, carga cinética é só essa parcela. Carga cinética. Isso aqui é a parcela. Portanto, falso. Incorreta. E o restante está correto? O valor da soma P sobre ρ mais E, chamado de cota ou carga piezométrica. Exatamente. Para eu achar a cota piezométrica, eu tenho que somar Z com P sobre ρ. Está aqui esse ponto. Na verdade, a cota em relação ao plano de referência é isso aqui tudo. Óbvio que se eu boto um piezômetro aqui, ele sobe só o valor piezométrico, mas para a traçada do gráfico é exatamente tudo. Então está correto. Em cada seção da tubulação, a carga de pressão disponível é a diferença entre a cota piezométrica e a cota geométrica. Ora, quanto que tem de pressão disponível em cada ponto? Se eu pego esse ponto, eu pego todo esse valor e desconto a altimétrica.
Pego então toda a cota piezométrica, desconto a cota altimétrica. E aqui eu acho, então, de fato, a pressão que se eu colocar ali um tubinho, um piezômetro, quanto que esse tubo vai subir de água. É exatamente isso. O termo H12 corresponde à perda de carga entre os dois pontos. Claro. A soma dos termos P sobre ρ, Z e V ao quadrado sobre 2G é a linha de energia, é a linha total aqui de cima. Linha em azul, linha de energia. Portanto, correto também, letra A é a única alternativa errada. Bora para mais uma. A pressão estática pode ser entendida como carga de pressão ou carga piezométrica, energia de pressão por unidade de peso d'água, atuante em determinada seção de tubulação sob carga, porém sem escoamento, considerada sua linha de eixo. Se eu pego então aqui, olha, um determinado ponto e vejo a pressão que está atuando nele, eu coloco um piezômetro aqui, eu vou ver exatamente a pressão estática deste ponto, né? A pressão piezométrica, né? Ou carga piezométrica, carga de pressão por unidade de peso, que é o que a gente fala. Gabarito correto, então. Bora para, salvo engano, última ou uma das. Nas instalações hidráulicas prediais, um dos conceitos básicos de mecânica dos fluidos hidráulica refere à equação de Bernoulli, em que se tem a expressão da energia de uma partícula de água por unidade de peso. Lembra, a energia, trabalho por unidade de peso. Então, por isso a gente mede isso daqui só em metros, né? Na verdade, é trabalho por peso. A energia por unidade de peso é igual a carga total, energia total, né? Carga total, que é igual a Z, na verdade aqui, mais, né? Mais P sobre ρ, mais V ao quadrado sobre 2G. É isso que faltou um sinal de mais ali. Na expressão acima, as três parcelas da expressão significam respectivamente. O que ele quer dizer? Que o Hzão total, aqui, né? Carga total de energia, é a soma de Z, P sobre ρ, mais V ao quadrado sobre 2G. Na expressão acima, a gente pode ler o quê? Z é a carga de posição. Veja, Z é a carga de posição. P sobre ρ, carga de pressão ou carga piezométrica. E U ao quadrado, nesse caso aqui, ele representou velocidade com U ao quadrado sobre 2G, carga de velocidade ou taquicarga. Nem havia falado desse termo para vocês. Até eu confesso que desconhecia, mas é este o termo, carga de velocidade ou taquicarga. Veja que Z não é carga cinética, já corto. Z não é carga de pressão. Z é carga de posição, correto. Mas P sobre ρ não é carga de velocidade, é carga de pressão. Z, carga de velocidade, incorreto. Já corto todas, sobrou só a letra D para a gente. Veja, a fórmula de Hansen-Williams pode ser aplicada a condutos livres ou condutos forçados. E tem sido empregada para a canalização de água e esgoto, são muito empregadas. Eu diria a mais empregada dentre as equações empíricas aí desenvolvidas por diversos autores. Sobre as características dessa fórmula, analisar os itens abaixo. É uma fórmula que resultou de um estudo estatístico cuidadoso, no qual foram considerados os dados experimentais disponíveis. Os expoentes da fórmula foram estabelecidos para resultar em menor variação do coeficiente numérico C para tubos de mesmo grau de rugosidade. Em consequência, o coeficiente C é, tanto quanto possível e praticável, uma função quase que exclusiva da natureza das paredes. O objetivo dessa redação, dessa revisão literária que a Assertiva 1 trouxe, é exatamente trazer que, dentre todos os estudos, dentre tudo que foi elaborado, e eu não entrei tanto nesse mérito, no final das contas, tentou-se traduzir o C com dependência exclusiva e natural da rugosidade das paredes, que é isso que a gente entende, né? Coeficiente de Hansen-Williams. Portanto, correto. Foram determinados valores de coeficiente C, assim pode-se estimar o envelhecimento dos tubos. Temos vários Cs, ali com 10, com 20 anos, temos diversas tabelas. Essa fórmula pode ser satisfatoriamente aplicada a qualquer tipo de conduto e de material. Seus limites de aplicação são os mais largos. Outra vantagem, veja, de 50 a 3.500 milímetros. Isso pode variar de literatura para literatura, mas é uma assertiva correta. Ela é também muito utilizada porque ela tem uma gama, um espectro de diâmetros nominais nos quais ela consegue ser válida.
e esse aspecto é grande, por isso muito utilizada. Seus autores basearam-se em experiências com os seguintes materiais. Veja, tubo de aço, de cimento, de chumbo, de estanho, de ferro, fundido, forjado, latão, madeira, tijolos e vidro. Mais uma vez, uma assertiva que alguma literatura, claro, muita gente questionou, porque ele não utilizou tubo de vidro ou não utilizou tubo de tijolos. Você pode não ter visto algum coeficiente para isso. Mas aqui, de acordo com a banca, não sei de onde que ela tirou essa literatura, mas a gente sabe que é um grande espectro de tubos e ela considerou todos os itens corretos. Está aqui, só para lembrar vocês, essa é a equação de Hazen-Williams. Aqui tem alguns coeficientes para alguns tipos de tubulação e com algumas idades. E, portanto, como encerramento dessa parte de exercícios, né, tudo que nós vimos sobre o conceito teórico e a parte de condutos forçados, a gente encerra aqui com essa, na verdade, esse conhecimento, né, a título mais de curiosidade, que eu trouxe essa questão, aprofundando-se um pouco mais no estudo que foi desenvolvido por Hazen-Williams. Maravilha? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, e até a próxima aula.